Ainda não entrou todo mundo. Gente, então, seguinte, dia 15, né, é a nossa AC2. Eu sei que vocês estão muito ocupados com a questão da SEAC, né? Principalmente agora que a gente precisa terminar aquela paródia, tá bom? Eu também, pra vocês terem noção, eu que tô cuidando do projeto de outra escola. Então, eu tô tipo assim, meu Deus, eu tô atordoada de ocupação na cabeça. Porque lá na outra escola que eu sou o tio Tiago lá. Eu criei o projeto, eu que fico tentando fazer os meninos fazerem, né? Lá eu tô com o primeiro ano médio. Aí é muita coisa. Mas assim, porque os meninos da paródia não estão aqui, né? Não tem ninguém da paródia aqui. É só Quem é o que toca? É o Ei, Arthur, tia, eu tô não. aqui. Ah, ele veio ajudar na letra, né? Pessoal, então vocês cuidem nessa letra, tá certo? Pelo amor de Deus, a apresentação já é dia 17, hoje já é dia 8. Então, tá bem aí, tá certo? Outra coisa. Então, como eu tava falando, eu sei que tá uma semana muito pesada para vocês. É todo dia uma entrega de uma coisa, tem que fazer, né? Só que eu preciso comentar com vocês a nossa prova, tá certo? A nossa prova que é a C2, tá certo? A C2 da terceira etapa. Na próxima quinta-feira, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Na próxima quinta-feira, deixa eu aceitar aqui a dúvida. Na próxima quinta-feira, a gente encerra a nossa terceira etapa, né? De redação, no caso, porque a nossa última aula é na quinta-feira. A última aula da terceira etapa. Mas a terceira etapa mesmo, né, ela vai se encerrar com a SEAC, né? Que é uma das apresentações no dia 17. Então, assim, como vai ser o encerramento na nossa etapa na quinta-feira com a nossa prova, eu preciso comentar com vocês hoje como é que vai ser essa prova, tá certo? Vocês já devem ter visto o roteiro, né? Os dois gêneros que irão cair, né? Quais serão? Primeiro, vocês já estão habituados a fazer carta, porque nós já estudamos carta, e vocês fizeram carta de quarentena, porque era uma tarefa da SEAC, tarefa 2 da SEAC, tá certo? Que eu os orientei. Não sei se vocês estão ouvindo uma música, mas tá tendo uma música ali na vizinha, uma música de igreja. E infelizmente tá muito alto. Mas é isso. Deixa eu dar aqui o Douglas. Então, gente. Ainda bem então, é porque realmente a música tá muito alta. E se eu fechar a janela do meu quarto, vai ficar muito escuro. Aí, mesmo ligando a luz. Pronto. Então, vocês já estão habituados com esse lance de carta. Vocês já estudaram carta, já fizeram a carta de quarentena. Nessa prova, que vai ser agora quinta-feira, dia 15, né? Vai cair carta também, mas são outros tipos de cartas. Vocês viram que no texto da página 270, né, a gente leu uma carta aberta, que era uma carta para todos os motoristas, né, de São Paulo. Vocês lembram que a gente leu essa carta? Vocês lembram o assunto dela? Pronto. Ela é uma carta aberta porque ela é uma carta destinada, é como se ela fosse escrita por várias pessoas, apesar dela ter sido escrita só por uma jornalista, mas é como se essa jornalista estivesse representando várias pessoas, estivesse representando a sociedade, os cidadãos. Então essa carta ela é aberta porque ela é escrita de uma pessoa que representa todo mundo para várias pessoas. Então ela não foi uma carta escrita para Tia, travou. 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 Acho que eu travei aí, não foi? Voltou, Travou. voltou. Voltou?
Então ela foi uma carta escrita para todos os motoristas de São Paulo. Então, ela é uma carta aberta. E na prova, vai cair exatamente isso. Vai ter um tema lá, tá certo? Vai ter um tema lá. E nesse tema, né? Nesse tema, vai ter algum problema. Na carta aberta, eu coloquei uma imagem lá, vocês vão ver essa imagem. É a imagem de um problema que a gente tem muito no Brasil, principalmente aqui em Fortaleza, né? Vocês vão ver o que é. Então, são problemas que todo mundo é afetado, tá certo? De alguma forma, todo mundo é afetado. E aí, nesse problema que eu coloquei lá, eu pedi para que vocês fossem fazer uma carta para alguém, tipo, para uma autoridade. Vocês vão lá, quando vocês abrirem a prova na próxima semana, vocês vão saber quem é a autoridade. Uma autoridade política. É uma carta para uma autoridade solicitando a melhoria de algumas coisas que eu coloquei lá com relação ao problema, né? Tipo assim, não é esse, mas, por exemplo, supondo que eu tenha colocado um tema lá, poluição, uma coisa do tipo. Aí, vocês teriam que escrever uma carta aberta para alguma autoridade, seja lá política, um prefeito ou um governador, solicitando a limpeza, ou a um vereador, né? Porque o vereador é do bairro, solicitando a limpeza, o saneamento dos bairros, né? Para diminuir a poluição. Aí vocês iam falar. Você escrever uma carta comentando a indignação de vocês enquanto cidadãos. Tá certo? E aí, pessoal, o que é que acontece? Eu coloquei na prova que vocês poderiam escrever de 15, pelo menos 15 linhas, tá certo? Já que uma carta aberta, uma carta de reivindicação, ela não costuma assim ter tanta coisa. Ela é mais objetiva, ela é mais específica. Você vai pedir uma solução para aquele problema e pronto. Tá certo? Então, são 15 linhas. Ah, mas eu posso fazer mais de 15? Posso fazer? Pode fazer até 30 linhas. Eu tô dizendo que o mínimo é 15, porque sempre eu falo a mesma coisa e sempre tem a mesma dúvida. Ah, eu posso fazer mais de 30? Não é bom fazer mais de 30. Tá bom? É bom fazer até 30 e menos de 15. E não pode ser menos de 15, quer dizer. Certo, gente? Então, essa é a carta aberta que vai estar lá na prova. Tá certo? Esse meu comentário de hoje sobre a prova, essa revisão, não precisa nem vocês anotarem nada, tá bom? Basicamente, são comentários que eu tô fazendo, por quê? Porque a estrutura vocês já sabem, né? Por causa da carta de quarentena. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui o Word. O Word não, o PowerPoint, só para poder mostrar para vocês a estruturazinha, né? Supondo que eu tenha colocado lá para vocês falarem sobre a indignação de vocês com relação à poluição da nossa cidade, né? Aí como é que vocês iriam colocar? Vou mostrar aqui. Apresentar a tela. Pronto, ó. Estão vendo aí, né? Aí vai ser aquela mesma coisa. Você bota o local e data, se você tá falando de Fortaleza, então você vai colocar, né? Lá no fundo cinza. Deixa eu mudar só aqui a cor da letra. Perfeito mesmo. Então você vai colocar Fortaleza. Hoje é dia 8 de outubro de 2020, né? Pronto. Aí você dá o enterzinho. Aí vamos supor que você queira escrever para um vereador. Geralmente, qual é o pronome que se usa, o pronome de tratamento que se usa para essas autoridades políticas, gente? Essas autoridades. Vossa Senhoria.
Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Excelentíssimo Senhor. Vamos pegar? Excelentíssimo Senhor Vereador, certo? Excelentíssimo Senhor Vereador. Pronto. Então, vou escrever aqui. Só um momentinho. Aí, pronto, aí eu já começo. Venho por meio desta carta apresentar a minha indignação com o alto índice de poluição de nosso bairro João 23. Pronto, aí. Nosso bairro João 23. Não somente um problema... Tô inventando aqui. Não somente é um problema que me afeta, mas sim a todos os moradores deste tão querido bairro. Pronto. Vocês estão percebendo? Aqui foi a minha introdução. O que é que precisa ter numa introdução de uma carta aberta? Basicamente, você vai mostrar no primeiro parágrafo a sua indignação. Primeiro, você está dizendo aí que você está indignado com o quê? Quem é que está indignado? Tem problema não, Isadora, tá bom? Mas aí você está mostrando aí no primeiro parágrafo. Por que que você está indignado? Pela poluição do bairro João 23. Isso, com a poluição e também, né, a indignação, você já mostra aí quem é que está indignado. Não só você, mas as pessoas que moram também no bairro João 23. Aí o que é que poderia ser colocado no segundo parágrafo? Você já ia, tipo, detalhar mais. A letra está diminuindo. Você já ia detalhar, tá certo? Então, por exemplo, dá um enter aqui. O que é que a gente poderia colocar mais? Podia falar das ruas, que tem lixo no meio das ruas. Exatamente. Não conseguimos mais andar pelas ruas de nosso bairro sem nos deparar com grandes restos de lixos, sejam domésticos, orgânicos e até mesmo hospitalares, que são os piores. Certo? Lógico que vocês vão escrever muito mais que isso, né? Mas eu tô só dando um exemplo. Não conseguimos mais andar pelas ruas de nosso bairro sem nos deparar com grandes restos de lixo, sejam domésticos, orgânicos e até mesmo hospitalares. E isso pode muito bem nos causar doenças pelo fato da grande do grande acúmulo de bactérias. Do grande acúmulo de bactérias nesses. Eu já detalhei o que é que realmente está acontecendo. Aí no outro parágrafo, o que é que a gente poderia fazer, né? A gente poderia fazer o seguinte. Todos os dias solicitamos e chamamos reportagens para que seja mostrado esse problema na rede de televisão, né? Para que se tenha um maior alcance
para que se tenha um maior alcance. Porém, infelizmente, nossa situação ainda permanece a mesma e nos deixa cada dia mais indignados. Pronto. Vocês estão vendo? Como não é difícil, você só vai falar sobre um problema e pedir que uma certa autoridade... Aí, por exemplo, como é que você pode... Eu vou enviar esse slide para vocês, tá bom, gente? Do exemplo. Como é que vocês podem finalizar a carta aberta de vocês? Pedindo novamente para que ele venha solucionar o problema. Por exemplo, vocês estão falando aí com o vereador. Então, você pode colocar assim no final, ó. Por isso, senhor vereador, que viemos com muita pressa pedir para que algo seja feito com relação a toda essa poluição em nosso bairro. Vou colocar aqui mais para cima. Toda a poluição em nosso bairro, para que assim a gente possa viver em um lugar melhor e não sem ter medo não, sem correr o risco, né? Sem correr o risco de adquirir graves doenças. Pronto, terminou aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, olha só, né? Tá pronta aí a carta. Vocês viram que eu fiz bem rápido, mas tá pronta aí a carta. Data, local, né? A saudaçãozinha. Aí, você pode colocar embaixo, né? Aquela despedida. Igual nas cartas normais. Com muita preocupação, né? Aí, quem é que tá escrevendo a carta? Moradores do bairro João 23. Pronto. Que é quem tá escrevendo, certo? Ah, mas eu quero dizer que eu moro em outro bairro. Isso aqui foi só um exemplo, tá bom, gente? Então, vocês vão colocar isso, não. Certo? Mas aqui foi a carta, tá bom? Aqui foi a carta. E aí, é uma carta aberta, como eu falei para vocês, está sendo escrita por várias pessoas para uma autoridade. Mas, professora, por que é uma carta aberta se está sendo escrita só para o vereador? Porque, gente, não é o vereador sozinho que vai ler isso aqui. Isso é uma carta destinada ao vereador, mas ele tem toda a equipe dele para fazer alguma coisa. Tá certo? Ele tem toda a equipe dele para fazer alguma coisa a respeito daquele problema. Então, obviamente, é uma carta aberta. E é uma carta aberta porque também está sendo enviado por mais de uma pessoa. Lógico que, por exemplo, eu escrevi, mas eu estou representando, por exemplo, vocês. Até porque eu coloquei moradores do bairro João 23. Não estou dizendo que todo mundo aí mora no João 23, não, mas é porque, como a escola está localizada aí eu coloquei só para exemplificar mesmo. Certo? Então, assim, sigam essa estrutura, tá bom? Sigam essa estrutura. Então, o que é que tem no primeiro parágrafo, né? Eu vou até mudar aqui a cor. No primeiro parágrafo, o que é que a gente costuma colocar? Primeiro parágrafo, né? Primeiro parágrafo é a apresentação da indignação com o problema, tá certo? Com o problema. Eu vou fazer assim, gente, eu vou colocar isso aqui no Word. Já vou colocar esse documento para vocês, tá bom? Eu vou enviar esse documento para vocês lá no Classroom depois da aula. Eu vou colocar no Word porque tem mais espaço. Quis colocar aqui só para ficar maior, mas não tem problema não, boto lá. Vou aumentar aqui a letra para que vocês possam enxergar.
Pronto. Só para que vocês enxerguem, né? Ficou enorme a carta. Mas olha só. Diminuir mais um pouquinho. Pronto, 16. Então, assim, aqui o primeiro parágrafo vai ser basicamente a apresentação da indignação de vocês. Indignação com o problema e quem está sendo afetado. Isso aqui não vai estar no texto não, tá, gente? Só estou dizendo, essa parte verde é o que vai estar no primeiro parágrafo. Tá bom? Tá todo mundo entendendo direitinho? Sim. Pronto, ótimo. Aqui no segundo parágrafo, o que é que você vai fazer no segundo parágrafo, né? O segundo parágrafo você vai detalhar, como eu falei para vocês. Segundo parágrafo. Haverá um detalhamento do problema. Ou seja, como ele afeta a população. Que aqui, lá em cima, no primeiro parágrafo, a gente apresenta o problema. No segundo, a gente está dizendo como ele afeta a população. Então, eu estou dizendo aí que está afetando, tem vários tipos de lixos e que podem causar doenças pelo acúmulo de bactérias. Então, é assim que está afetando as pessoas. Tá certo? E como ele afeta a população. Beleza? No terceiro, ainda é também detalhes. Só que eu coloquei mais detalhes, né? Eu falei da questão da reportagem, só para exemplificar. Aí você coloca mais detalhes sobre o problema e em como ele afeta, basicamente. Certo? Então, você pode utilizar aí 2 parágrafos para mostrar como o problema ele afeta. E o último parágrafo, basicamente, é o que, galera? Quarto e último parágrafo, né? O que é que você vai? Pedir solução para o problema. Pedir solução para quem? A autoridade, a um governador, a um prefeito, tá certo? Pronto. Basicamente, vocês vão fazer a carta de vocês baseado nessa estrutura. A estrutura que eu tô dando aqui para vocês, ela tá completa. Tá certo? Deu para todo mundo entender? Vou colocar aqui em cima, estrutura. Gosto de fazer junto, vocês viram. Estrutura de carta. Pronto. Estrutura de carta aberta. Vou diminuir só um pouquinho a letra mais. Pronto. Aí no próximo, gente, outro gênero que vai cair é o quê? Carta do leitor. Já ouviram falar em carta do leitor? Carta do leitor, vou explicar para vocês bem superficialmente, certo? Por quê? Porque carta do leitor a gente vai ver na quarta etapa. Só que eu e o Paulo Ranier, a gente decidiu que nós já vamos cobrar na prova nessa. Por quê? É bem parecida com as outras. Qual é a diferença? Gente, a estrutura, ela é a mesma, tá certo? A estrutura é a mesma. Não, tipo, local e data, toda aquela coisa. Tá certo? O que é que vai acontecer de diferente? Como o próprio nome já diz, uma carta do leitor, né? Carta do leitor, já diz o próprio nome. É quando você lê alguma coisa, principalmente, nas revistas. A gente vai ver mais isso na quarta etapa. Nas revistas, nos jornais, né? Sempre tem uma área destinada ao leitor. O que acontece? Quem é leitor de revista mensalmente e gosta de falar sobre isso, geralmente lê a revista
e tem uma opinião sobre ela, sobre o assunto que foi tratado nela, sobre aquela edição do mês, né? Ou até mesmo um livro. Você pode enviar para a editora, por exemplo, se você leu O Pequeno Príncipe, da editora FTD, por exemplo. Eu gostei muito do livro Pequeno Príncipe. Aí, quem gosta de dar essas opiniões, vai escrever uma carta do leitor, no caso, para a editora. Tá certo? Então, pessoal, o que é que vai mudar aqui? Vamos lá. A questão da estrutura, ela vai ser a mesma. A datazinha, o local e a data. Tá certo? Fortaleza, 8 de outubro de 2020. Ok. Só que como é que vai ser agora a saudação? Lá na prova de vocês, vai ter um infográfico. O que é um infográfico? O infográfico, ele é um quadro de informações. Vai ter lá umas informações sobre algumas coisas. Vai ter lá uma questão. Sobre alguma questão que uma revista trouxe para ser tratada na sociedade. Vocês vão ver muito fácil, tá? Mas vamos supor que... Digam aí um assunto que interessa a vocês. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Lima Nogueira tenha uma revista. E a revista do Lima Nogueira desse mês foi sobre a SEAC. Pode ser assim? Vamos utilizar isso como exemplo. Aí vocês, como são grandes leitores da revista Lima Nogueira, ou da revista Super Interessante. Lá na prova é da revista Super Interessante, tá? Se não me engano, foi da revista Super Interessante. Mas vamos pegar aqui como se o nome da revista fosse Revista Lima Nogueira. O que é que vocês vão fazer? Vocês, como leitores da revista, vão ter que escrever uma carta sobre o que vocês acharam da edição e do assunto que foi tratado naquela revista. Tá certo? Daquela edição daquele mês. Então, o que vocês vão fazer? Aí, vou supondo que vocês querem mandar a carta hoje. Tá certo? Vou supondo que vocês querem mandar a carta hoje. Então, a carta do leitor, ela vai ser destinada para quem? Se você ler a revista Veja, então a sua carta vai ser destinada à revista Veja. Se você ler a revista Lima Nogueira, a sua carta vai ser destinada à revista Lima Nogueira. Tá certo? Ou seja, vamos lá. Como é que vai ser aqui a saudação? Se lá em cima a gente estava escrevendo uma carta aberta destinada ao vereador, aqui é uma carta do leitor que vai ser destinada à revista Lima Nogueira. Então, a gente vai colocar assim, ó. Só um momentinho. A revista Lima Nogueira. Por que eu coloquei esse A com crase? Vocês estão vendo? Um A com acentozinho para cá. Porque significa para a revista Lima Nogueira. Então, em vez de você colocar para a, quando tiver para a, é porque esse A, ele possui uma crase, tá certo? Esse acento para o lado esquerdo, virado para o lado esquerdo, a gente chama de crase, para quem não sabe. Mas eu acredito que a maioria de vocês saibam, né? Então, ou você pode colocar assim, destinada à revista Lima Nogueira. Pronto, essa é a nossa saudação. Vamos ver essa nossa carta. O que a gente vai escrever, então, nela? Aí, inventando aqui de novo, tenho lido frequentemente as edições, todas as edições, né? Todas as edições da revista Lima Nogueira. Pois me interesso bastante em todos os assuntos tratados nela. Porém, essa última edição me chamou mais a atenção, pois ela fala de um evento que eu amo. Qual é?
SEAC. Pronto. Estão vendo aí? Já acabei o primeiro parágrafo. Então, o que é que vai ter no primeiro parágrafo de uma carta de leitor? O primeiro parágrafo de uma carta de leitor, eu vou colocar assim, ó, primeiro P. Não vou colocar parágrafo mesmo. Né? Você vai apresentar, né, a revista, ou seja, o quanto você gosta dela, o quanto você gosta, o porquê de você ler a revista, né? Essas coisas, certo? Basicamente isso. Vamos agora para o segundo parágrafo. O que é que a gente pode colocar no segundo parágrafo? Aí no segundo parágrafo, vocês já vão desenvolver a carta. Como assim, professora? Primeiramente, vocês não falaram da questão de que vocês amam a revista e o porquê? Agora que vocês falaram o porquê que vocês amam, amaram a edição desse mês, né? Amaram a última edição, que foi a questão da SEAC, vocês agora vão falar da SEAC. Por exemplo, como a própria revista nos apresentou, estamos na quinta SEAC, né, gente? É a quinta SEAC? Confirmem aí. Acho que é, tia. Sim. É, Um tia. evento, pronto. Um evento bastante cultural de nossa escola, que merece todo o destaque dessa edição. Achei muito interessante. Percebam, você vai dando sua opinião sobre a revista. Achei muito interessante a forma como a revista trouxe esse evento. Pois ela mostrou as fotos de todas as tarefas, de todas as gincanas, de todas as provas e deu destaque para os alunos vencedores. Olha só, estou inventando aqui um monte de coisa. Pronto, quis terminar o segundo parágrafo aí. Então, esse segundo parágrafo, você já sabe, você vai detalhar. Você vai detalhar o que está escrito, né? Segundo parágrafo, você vai detalhar o que está na revista. E dizer as coisas que chamam a atenção. E dizer as partes dela que te chamaram a atenção. Lembrando, lá na prova não vai ter uma revista. Vai ter só uma parte de uma notícia, um assunto que está numa revista. Não é que vocês vão ler a revista toda para fazer isso, não. Tá? Nem tem a revista lá. Mas é um assunto que foi tratado na edição da revista Super Interessante. Então, quando você for fazer a prova, você vai colocar para a revista Super Interessante ou a revista Super Interessante. Tá certo? Pronto. No terceiro parágrafo, vocês também podem dar mais detalhes. Tá certo? Vocês também podem dar mais detalhes. Vamos supor. Sei lá. Fiquei muito feliz, pois todos os ganhadores dos prêmios de cada tarefa ganharam um troféu e levaram destaque na revista, né? Onde foram publicadas suas fotos e ditas um pouquinho de suas histórias de vida. Olha que legal. Pronto. Outra coisa aí que te interessou. Então, nesse terceiro parágrafo, né, você vai falar aí outra coisa que te interessou. Outro detalhe que interessou a você na revista, certo? E o último parágrafo, por que eu sempre faço 4, gente? Porque
Geralmente as redações possuem 4 parágrafos. Não estou dizendo que é obrigado, estou dizendo que, tipo assim, é o comum, certo? E no último parágrafo você vai meio que agradecer aquela revista. Por essas e outras, eu sempre tiro um tempinho para ler as edições da revista Lima Nogueira. Como vocês da revista podem perceber, sou uma grande fã e assinante do trabalho de vocês. Espero que mais assuntos legais como esse venham a continuar sendo falado. Pronto. Aí aquela despedidazinha, abraços e o seu nome, no caso, Suzana. Certo? Perceba, o que é que eu fiz no último parágrafo, gente? O que é que foi feito no último parágrafo? Quarto parágrafo, o que é que foi feito? Agradecimento à revista. Pronto. Certo? Um agradecimento à revista. E aqui a despedida. Vocês estão percebendo que não é uma coisa difícil? Se vocês seguirem essa estruturazinha, vocês vão ver que não é algo difícil. Dividir aqui a letra, tá? Então, seguindo essa estrutura, vocês conseguem tirar uma nota muito boa na prova. Lógico, quando for na quarta etapa, a gente vai iniciar a quarta etapa, a gente vai ver o assunto carta do leitor, porque nós vamos ver outros tipos de carta do leitor. Aqui eu estou mostrando basicamente para vocês um exemplo do que vai cair na prova, tá certo? E eu vou colocar isso aqui lá no Classroom, tá bom, gente? Então, basicamente, é isso. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se todo mundo prestou atenção no que eu coloquei nessas duas cartas. Alguém tem alguma dúvida? Falem aí, tá? Só colocar aqui em negrito. Pra mim tá de boa. Tá de Entendi. boa? Tá fácil? Tô sem dúvida. Pronto. E aí eu vou pedir para vocês, por favor, eu vou dar o recado no Classroom, mas dizer aos colegas que quem não assistiu essa aula, assistem porque foi um momento de revisão. Porque só em eles lerem isso aqui não vai adiantar muito, não. Tá bom? Então é importante que quem faltou vejam a aula, né? Que aí eu comentei sobre a prova toda, de como é que vai ser, o que é que vai ter lá, o que é que vai ser pedido. Tá bom? Beleza? Certo. Agora, rapidinho, gente. Coloquem aí na página 272. 272. Do livro. PL, tá? Coloquei rapidinho. Colocaram aí livro, página 272. Coloquem aí no chat quando vocês já estiverem com o livro. Sim, ninguém tem um livro, gente. Arthur, cadê teu livro? Cadê o livro de vocês? Pra gente comentar algumas questões que eu passei. Ó, eu queria que a gente pulasse aí lá para a questão 8. Só por uma forma que a gente revisar. Olhem a questão 8 da página 272. Vamos observar o que é que tem aí. Coloquem aí. Questão 8 da página 272. Olha só.
Diz assim, posso ler? Duda, Eduarda. Vamos lá. A carta aberta é um gênero argumentativo e, como tal, deve apresentar diferentes tipos de argumentos. Selecione abaixo e copie em seu caderno os tipos de argumentos utilizados pela autora, dando um exemplo para cada um. Gente, olha só. O que essa questão está querendo dizer? Uma carta argumentativa, tá certo? Aliás, desculpa, uma carta aberta, ela é uma carta argumentativa, por quê? O que é? Aí eu vou perguntar a vocês. O que é argumentar? Digam aí, o que é argumentar? Conversar, discutir. Conversar, discutir. Quem mais? Dá outra resposta. Explicar sobre algum assunto. Explicar sobre algum assunto, muito bem. Vejam só. Na carta que eu fiz, aberta, aqui na hora, né? Aquela carta da questão da poluição. Qual foi o argumento que eu utilizei para dizer que a poluição era algo ruim? Qual foi o argumento? O que é que eu disse que ela causava? Ó. Vou colocar aqui. O que é que eu disse aqui? Eu coloquei bem aqui, ó. Tá aqui nesse parágrafo. Vocês estão vendo? O que é que eu falei aí como argumento para dizer que a questão da poluição era algo ruim, gente? Não conseguiram andar. As pessoas não conseguiam andar. Que as pessoas não conseguiam andar e que, né, poderia ter causar doenças por causa do acúmulo de bactérias, não é isso? Pronto. Então, isso aí que eu estou mostrando para vocês foi um argumento utilizado por mim para dizer que a poluição é algo ruim. Porque o que é argumentar? Vamos supor que a Duda diga assim, eu adoro a SEAC. Eu gosto da SEAC. Se a Duda disser só isso e não disser nada mais, não disser o porquê, ela não vai me convencer do porquê que ela gosta da SEAC. Gente, a SEAC é o melhor evento. Mas por quê? Me dê um argumento para dizer que a SEAC é o melhor evento. Certo? Se eu disser para vocês que o Lima Nogueira é o melhor colégio do mundo. Olha só. Gente, aceitem. O Lima Nogueira é a melhor escola do mundo. Mas percebam que se eu disser só isso, a minha fala, ela não vai ficar tão forte. É como se eu não tivesse uma certeza. Então, o que é que vai fazer eu convencer vocês de que realmente o Lima Nogueira é a melhor escola do mundo? Eu vou trazer argumentos. Porque o Lima Nogueira tem uma estrutura muito boa, tem excelentes professores, tem excelentes eventos culturais, tem os melhores ambientes e espaços para esportes, lazer, para o convívio social. Então, eu preciso utilizar argumentos para mostrar para vocês que Lima Nogueira é a melhor escola do mundo. Um tipo de argumento que eu posso utilizar para dizer que o Lima Nogueira é a melhor escola do mundo. Pegar dados estatísticos, números. Como assim, professora? Dados de quê? Simples. Você pega dados de aprovações de alunos do terceiro ano no vestibular. Isso é um argumento para utilizar na hora de dizer que o Lima Nogueira é o melhor colégio do mundo. Então, eu posso dizer assim, um dos motivos pelos quais o Lima Nogueira é considerada a melhor escola do mundo é que a cada 100 alunos que fazem vestibular, 90 são aprovados. Olha só. Eu peguei para utilizar como argumento. Então, gente, eu convenceria vocês de que o Lima Nogueira é o melhor do mundo se eu dissesse assim, ó. O Lima Nogueira é o melhor colégio do mundo. Ou se eu dissesse assim, um dos pontos que fazem o Lima Nogueira ser o melhor colégio são os seus eventos culturais e os seus altos índices de aprovações em vestibulares. E aí? Qual é a fala que vai convencer mais vocês?
A segunda. Oi? Assim? A A segunda. segunda. Exatamente. A segunda. Por quê? Porque eu trouxe um argumento. Então, a carta aberta, gente, como é que você vai pedir, como é que você vai solicitar a solução de um problema se você só diz assim pro vereador? Ah, vereador, o lixo a poluição está muito grande, ajeita isso aí. Mas ele precisa entender o que é que está afetando a população. Se é porque, se é porque as ruas estão somente feias, ou se é porque está causando alguma coisa. Por exemplo, se eu não tivesse dito que o lixo está tendo um grande acúmulo de bactérias e com isso causando doenças, né? Se eu não tivesse dito isso, eu talvez não iria convencer aquela autoridade política a vir no meu bairro e consertar as coisas. Então, para isso, tudo que a gente vai falar, a gente precisa argumentar. Você não pode só impor uma coisa. Tipo assim, eu quero ser o líder da sala. Por quê? Porque eu quero ser o líder. Mas diga um argumento pelo qual você quer ser o líder. Você gosta de ser líder? Por quê? Quais são os seus pontos positivos? O que é que você... por que você acha que você deve ser o líder de sala? Ah, porque eu sou muito organizado, sou competente, sou a pessoa que mais obedece os professores, gosto de me envolver, de ajudar os professores, de ajudar a coordenação. Então, você vai dar vários argumentos, tá certo? Então, se você... É tanto, gente, que quando alguém vai se candidatar, seja a presidente, seja a governador, prefeito, seja um líder de sala, vocês precisam trabalhar com argumentos, não basta só dizer, eu quero me candidatar. Mas por que você quer se candidatar a líder do 7º ano C? Por quê? O que é que você tem de diferente dos outros? O que é que você pode oferecer para a turma? Né? Quando existia aquele negócio de presidente do Grêmio, né? Uma coisa bem antiga. O que é que você tem a oferecer? Por que você quer? Sabe quando... Besteira, né? Mas todo mundo aqui já deve ter visto o Big Brother na vida. E sempre o apresentador ele faz a seguinte pergunta. Por que você quer ganhar o Big Brother? Eles não respondem só porque eu mereço. Não, porque eu quero. Não. Eles sempre dão um argumento. Ah, porque eu vim de uma família tal e tal e tal, porque eu sou uma pessoa que se esforça muito, não sei o quê. Então, eles vão tentando dar argumentos, né? Para que o público, tipo, eita, eu acho que essa pessoa merece ganhar porque a história dela é essa, não sei o que, não sei o quê, né? Então, gente, sempre, ó, para tudo tem que ter argumento, para tudo tem que ter argumento, certo? Então, por isso que a carta aberta, ela é uma carta também argumentativa. Quando vocês, no assunto que tem lá que eu coloquei na prova, vocês não vão colocar só o problema, vocês vão dizer o que ele afeta. Tá certo? Vocês vão ver lá, vocês vão dizer o que esse problema afeta. Vai estar na cara. O problema que tem lá, na hora, vocês vão pensar, isso causa muito isso causa muito tal coisa. Na hora, vocês vão pensar, porque é muito fácil o tema que tem lá. Tá certo? Então, galera, eu quis mais utilizar essa aula de hoje para comentar com vocês sobre a nossa prova da semana que vem. Aí eu peço para que vocês não faltem, né? Evitar, assim, fazer uma segunda chamada, né? Para que todo mundo possa fazer a prova realmente. Né? Então, eu peço para que vocês não faltem. Outra coisa que eu peço para vocês, por favor, a galera que está na paródia, tentem terminar isso até o fim dessa semana. A gente precisa que na próxima semana já haja a gravação da... Porque assim, a gente quer apresentar, né? A gente não vai apresentar só um áudio, a gente queria realmente apresentar um videozinho, uma imagem, né? Nem que fosse uma imagem passando no YouTube. Então, galera que tá na paródia, por favor, vamos fazer com um pouquinho, não mal feito, mas com um pouquinho mais de pressa. Vamos gravar isso aí, tá certo? Beleza, gente? Hoje ia ter prova. Prova de quê? Tô sabendo, não. Eu vou aqui fazer a chamada. Tá certo? Vou aqui fazer a chamada. Não, as provas eu acho que começam só a próxima semana, tá? Vou aqui fazer a chamada, tá bom? Mês de outubro.
Deixa eu só abrir aqui. Prestem atenção no Classroom, na agenda de hoje. Eu vou colocar no mesmo tópico do ARS Google Meet. Eu vou colocar essa aula gravada assim que ela baixar, tá certo? Até o final do dia vai estar lá. E o material da estrutura da carta do leitor e da carta aberta, tá bom, gente? Para servir de estudo para a prova. Vamos lá, dia 8. Ana Letícia não tá, né? Vocês vão me dizendo, tá? Ana Letícia não tá. Augusta tá aqui, né? Vão dizendo aí no chat. Presente. Daniel tá? Tá, né? Não, Não? não. David também não. Douglas tá. Oi. O Arthur Pereira. Arthur tá aqui também. O Davi Benício não tá, né, gente? Não. Giovana tá aí, tá, né? Tô. Eloá também não veio, né? Isadora tá aí. Lucas Lima não tá hoje. Não, aliás, Lucas Lima não. Lívia tá aqui. Era a Lívia primeiro. Lívia tá aqui. Tia, a Liz não tá aqui, não. Mas ela tava. Ela deve ter saído agora, mas eu vou ver. Não, mas ela tava na aula, ela tava, tá? Luiz Gustavo tá aí. Duda Morim também. Duda Maia também. Presente. Michele nunca mais esteve. Samile também não. Sal não tá, né? E a Yasmin tá aqui não, né? Também tá não. E nem o Pablo. Ou tá? Não, Pablo não. Pronto. Então, gente, fiquem atentos, tá certo? Ao Classroom. Vou colocar esse material. Podem estudar por ele, a estrutura. E vocês não tiveram o Meet na primeira aula, né? Foi com o Thiago. Ele deu para vocês um tempo para vocês fazerem os trabalhos, né? Então, olha só. Atentem para a leitura do material, tá certo? Deem uma olhadinha nesse material. Avisem para os colegas que faltaram a aula para eles assistirem. Eu vou deixar o recado lá, mas é sempre bom avisar, tá bom? E a gente se vê na próxima quinta-feira, na prova. E no decorrer da semana, nos grupos, para a gente discutir essa questão das tarefas da SEAC, principalmente da paródia também. Tá bom, gente? Tudo certo? Alguma dúvida? Sim. Tchau, tia. Não. Pronto, Tchau. então tá todo mundo liberado por hoje. 5 horas. Até a próxima Tchau, semana. Até, tia. Tchau, tia.